Então pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal e cá está o vosso amigo com mais uma scooter elétrica e estamos a falar da WOW 775, portanto equivalente a uma scooter de 125 cm3, o que basicamente quer dizer que vocês tiverem carta de carro, vocês podem conduzir esta scooter. Para quem não tem carta de carro, vocês têm a WOW 774, que é equivalente a uma 50 cm3 e vocês podem conduzir a partir dos 16 anos. Tem limitações relativamente a esta, nomeadamente a principal é que a velocidade máxima são 45 km/h, enquanto que esta já consegue atingir perto de 85, 90 km/h. Eu estou a falar comigo em cima, ok? Não esquecer que eu sou um gajo grande, 1,85 m, 93 kg, portanto é diferente de ser uma pessoa pequenina de baixa estatura a conduzir a moto. Por falar em grande, esta jante 16, esta suspensão é muito porreira nesta scooter e torna as viagens muito mais agradáveis do que com as jantes tradicionais de scooter de 14, 15, portanto aqui eu vou bem confortável. O próprio banco, também o meu, é confortável. O do Pendura não sei, mas se o meu é bom, é largo, dá para fazer as viagens. Isto aqui é para fazer viagens curtas. Aqui a autonomia temos de estar a falar de 90, não muito mais, 90, 95 km, não muito mais que isso. Obviamente, se vocês tiverem atenção aos modos de condução, portanto, para essas viagens curtas, deslocações casa-trabalho, trabalho-casa, serve perfeitamente para o vosso conforto este banco com o qual ela vem equipada. A grande mais-valia desta scooter é o espaço de arrumação que nós temos debaixo do banco. Mas dá, por exemplo, a colocar a vossa mala, o vosso computador. Eu, por acaso, eu tenho o material todo de filmagem lá dentro, sem qualquer problema. Ainda tenho mais espaço, tenho o carregador também lá dentro, ainda me sobra espaço. E é uma das coisas que eu gosto nesta scooter, além, obviamente, do visual diferente de uma scooter tradicional. E como vocês podem ver aí pelas imagens, eu a conduzir, a frente é diferente, tudo. Aqui, por exemplo, a parte onde estão as baterias, são estas duas caixas de alumínio, uma em cada lado, que também dá um aspecto diferente à scooter. Já que eu falei em baterias, são duas baterias de 72 volts, 42 amperes, portanto são elas que alimentam este motor de 5000 watts, que vos dá até 85 km/h. 85 é o que eu estou aqui, não vai passar dos 85 km/h. Ok, e eu estou no modo Sport, que é o modo mais forte. Depois temos o modo City, que nos limita aos 73 km/h. Eu estou a falar de velocidades display, ok? Velocidades de GPS reais eu não sei, estou a falar de velocidade de display. E temos o modo Eco, que nos limita aos 50 km/h, velocidades no display. Convém mencionar isto, porque o display tem sempre uma velocidade diferente da velocidade real. Já que estou a falar em display, nós temos aqui indicação da velocidade, o nível da bateria, um odómetro, o trip e temperatura, e depois temos aqui aquilo que eu chamo a amperagem ou os RPMs das elétricas. Do lado esquerdo, médios e máximos, pisca direita e esquerda, uma buzina e o botão de marcha atrás. Se vocês quiserem estacionar, tem ou ajudar a estacionar, tem este botão que os facilita. Neste lado, um corta-corrente, o botão para mudar entre os três modos de condução. Aqui temos o botão para fazer o reset do trip, que é este botão que está aqui, que eu pensava que era um cruise control, mas já me disseram que é o reset do trip. E temos um botão que nós carregamos aqui e ele faz uma travagem regenerativa, portanto, para fazer 30 km a andar no meu ritmo normal, ou seja, IC19, com trânsito, depois zonas sem trânsito e não sei o que mais, fiz 30 km, gastei 46% de bateria. Portanto, eu consigo fazer 60 km razoavelmente bem nesta scooter. Ainda me restam para aí uns 7 ou 8% de bateria, o que é o ideal para vocês carregarem. Nunca deixar a bateria ir a zeros. E obviamente eu andei sempre no modo Sport
e porque, como eu disse, era IC19, dentro de Lisboa, para experimentar os modos, pá, fiz um bocadinho do Eco e do City, exatamente para saber os limites de velocidade de cada um, mas depois disso acabei, foi sempre Sport até chegar a casa, e quando podia vinha à velocidade máxima, quando não podia vinha a acompanhar o trânsito, e posso-vos dizer que ela se comportou muito bem no meio do trânsito. É ligeira, é rápida a responder aos vossos comandos, pesa 113 kg, já com as baterias, é 90 e poucos kg sem as baterias, portanto é uma scooter que vos vai trazer muitas alegrias para o pessoal que gosta da mobilidade elétrica. Podem fazer os trajetos Lisboa-Sintra sem qualquer problema, até podem fazer um trajeto maior, desde que não ultrapasse os 90 km de distância num sentido, e vocês aprendam a dosear aqui os modos de condução e o acelerador. Vocês podem fazer o trajeto maior, chegam ao destino, põem a carregar e depois continuam a fazer. Já que falei em carregar, tempo de carregamento 4 a 5 horas, e estamos a falar dos 0 aos 100. Obviamente, como eu disse, se vocês colocarem a carregar aos 10%, vão ter um tempo de carregamento menor. O carregador é o que vocês estão a ver aí na imagem, que olhando para ele parecem dois carregadores unidos pelo fundo para dar os 8 amperes de output, para vocês terem este carregamento rápido, entre aspas, aqui da scooter. Mais coisas, espaço, reparem aqui a distância que eu tenho das minhas pernas para a carenagem, bastante espaço para um gajo grande, que é o meu caso. Se eu travar a fundo, com licença, 3, 2, 1, travagem combinada, ok? Aqui não é ABS, mas foi uma travagem rápida. Atenção, isto também só dá, eu estou a 50 e travou, ok. Por acaso sentes aqui, que é uma travagem combinada, sentes aqui a roda traseira a deslizar um bocadinho, aí está. Mas pronto, é a travagem combinada, não é a ABS, mas estava a dizer, as velocidades também não são velocidades do outro mundo, mas tinha que fazer os testes de travagem para vocês verem. O que é que nós temos mais aqui? Uma tomada USB, e temos aqui a zona de carregamento, que nós podem carregar aqui, ou as baterias que estão naquelas caixas que eu vos mostrar aí, são removíveis, portanto, mas para isso vocês têm que ou melhor, abrir o banco do pendura, tudo através do comando, e o comando serve exatamente para abrir o banco, para ligar e desligar a moto, para vocês poderem arrancar com ela. Ela é keyless, eu tenho o comando aqui no bolso, e vocês ligam ou destrancam a moto, rodam o canhão para o sítio para ligar e andam, e se vocês ligarem para o outro lado, vocês abrem o meu banco, ok? Mas voltando ao banco do pendura, vocês abrem o banco do pendura e só assim é que vocês depois conseguem retirar ambas as baterias, colocar à carga, se quiserem levar para cima, que é fornecida uma base para colocar as baterias à carga. Devido ao formato delas, elas recebem uma base que eu não trouxe, essa base não havia necessidade, coloco diretamente aqui em baixo. Depois temos aqui um gancho para as compras, e a posição de condução, a única que nós temos são os 90 graus. Não têm como esticar pernas para a frente nem para o lado, é só esta posição de condução. Mais uma vez, volto a frisar, as viagens aqui são curtas, portanto, no máximo 90 km, conseguem fazer a viagem confortável, rápido. Agora isto aqui é descer, vou-lhe dar aqui um bocadinho mais de gás, só para vocês verem. Eu estou no modo Sport e vamos lá. Bora. Dá-lhe 70. E vamos lá, 80. 1, 2, 3, 4, 5. Bora, dá-lhe, 6, 7. Bora, mais um bocadinho, 8. Bora. Não consigo mais, pronto, já chega. 88 km aqui no painel, basicamente deve dar para aí aproximadamente os 85 que eu vos falei. Não vos falei, foi dos espelhos, tem aqui uma excelente visibilidade, são fáceis de
de ajustar. Proteção aerodinâmica, temos esta bolhinha aqui à frente, mas também não faz grande proteção. Provavelmente há de haver algum extra no futuro para colocarmos aqui uma bolha maior, pelo menos no meu caso eu gostaria que isso acontecesse. Mas de resto estou super contente, nomeadamente porque a viagem é confortável. Eu estou a andar nestas estradas, praticamente não sinto as irregularidades da estrada devido a este conjunto amortecedor, banco e roda 16. E agora que estou na estrada, vou achar um sítiozinho para vos falar das especificações. Sim, pessoal, já achei aqui mais um spotzinho para gravar aqui as especificações da WOW 775, uma excelente scooter elétrica, como já viram na estrada, comporta-se muito bem, estou super contente, tirando aqui a parte da proteção aerodinâmica. Do grupo Autoindustrial tem aqui uma excelente moto que acho que vocês deviam considerar. Eu não vos falei, mas ela vai estar disponível em 6 cores, se vocês quiserem consultar, vocês podem estejam à vontade. A altura do banco são 785 mm e entrar ou sair desta scooter é relativamente fácil, porque nós temos aqui esta zona da abertura, entramos sem qualquer problema, chegamos com os pés ao chão. Vocês reparem que eu estou com o descanso central. Por falar em descanso central, ela não tem descanso lateral, é uma coisa que vocês têm que ter atenção a isso, tem que estar sempre no descanso central, e sempre que vocês está com o descanso central, vocês reparem como ela é uma Gen 16, e o peso dela, das baterias, está aqui atrás, o pneu está sempre em contacto com o solo. O que é que eu aconselho? Terem sempre o corta-corrente desligado, quando estão com a moto parada, que é para não acelerarem e ela sair disparada. Pode acontecer, mas para prevenir isso, devido à jante que ela tem, e só ter este descanso central, tem que ter atenção a isso. Mas, há bocado do comando, eu falei-vos do comando, ele está aqui na mão, tem o botão para destrancar a moto, eles rodam aqui para a direita, acabam de ligar a moto, a scooter, rodarem para a esquerda, abrem o banco do condutor. Tem depois aqui um canhão para tirarem o banco traseiro, para depois acederem às baterias, e tem também aqui na própria chave uma chavinha de emergência, caso ficarem sem bateria. Aqui no canhão vocês conseguem colocar a chave para pelo menos abrir, tirar e fazer o carregamento das baterias. Portanto, são estas coisinhas que eu não tinha mencionado e que tinha que mencionar com ela parada. Vamos então agora ver a parte da frente, onde temos então o pequeno para-brisas que eu vos falei. A iluminação é toda em LED, um formato diferente, mas tem uma excelente iluminação. Uma suspensão dianteira com um diâmetro de 36 mm, um disco de 220 mm, a travagem é combinada e temos também a travagem ou o travão eletromagnético com o botãozinho que eu vos apresentei aqui no guiador, que converte a energia, 80% da energia cinética em recarga para a bateria. Para completar este conjunto temos aqui a Gen 16, que eu já vos falei que faz a diferença nesta scooter, equipada com os pneus com as dimensões 100/80. Passando aqui para a parte de trás, temos aqui os dois bancos, ambos bastante confortável, pendura, condutor. Debaixo deste banco temos então aqui a zona de arrumação que eu já vos falei, com capacidade para 50 litros, leva muita coisa ali dentro. Capacetes, já disse, só o XS até um M e nem todos cabem. Por exemplo, um capacete destes que é um M, mas é um capacete de aventura, não cabe aqui dentro. Mas de resto, a iluminação em LED, tal e qual como a frente, com desenho muito porreiro. Aqui as duas baterias, uma de cada lado, um monoamortecedor central, um motor está fixo aqui por baixo do banco do condutor, transmissão por correia, um disco de 220 mm, tal e qual como na frente, um suporte para a matrícula aqui mais ou menos a meio da roda traseira e, tal e qual como na frente, vem equipada com uma Gen 16, neste caso com pneu 120/80. Mais dois pormenores que eu não vos mencionei, mas nós temos aqui piscas com sinais sonoros.
não são muito audíveis, especialmente no meio do trânsito, mas eles têm sinal sonoro. Temos apoios para o pendura, retráteis ali incorporados nesta scooter, e posso-vos dizer que é uma scooter bastante versátil e confortável, tendo em conta o conjunto e aquilo que ela vos oferece. Que ela também me ofereceu a mim foi a possibilidade de vos trazer um último vídeo este ano, aqui, hoje, dia de Natal. Estou a gravar aqui um vídeo para vocês, é verdade, aqui como esta é uma das minhas prendas de Natal. Eu aproveito para vos desejar um Feliz Natal, um bom ano para todos aqueles que já seguem o meu canal e têm visto o crescimento do canal com todo este material, sejam motas, sejam trotinetes, sejam bicicletas, tudo que for duas rodas, o canal terá o prazer. Para aqueles que são novos no canal, o que é que vocês têm que fazer, pessoal? Vá, bora lá, subscrever o canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, ver as minhas outras redes sociais, que aqui o vosso amigo Spitfire PT, nesta época natalícia, ho ho ho, fui!